Ninguém esperava por isso. O que era para ser apenas mais uma entrevista rotineira no programa de Ana Maria Braga acabou se transformando em um momento inesquecível. De um lado, Nicolas Ferreira, o jovem deputado que tem incomodado a elite política e intelectual do país, com suas opiniões firmes e sua defesa inabalável dos valores conservadores. Do outro, Ana Maria Braga, uma das figuras mais queridas da televisão brasileira, acostumada a conduzir conversas leves, mas que dessa vez encontrou um convidado que mudou completamente o rumo da entrevista. O programa começou como sempre, clima descontraído, café na mesa, risadas entre os comerciais. Ana Maria tentou quebrar o gelo com perguntas sobre a vida pessoal de Nicolas, sua trajetória política e seus planos para o futuro. Mas conforme a conversa avançava, o tom foi mudando. Foi quando veio a primeira pergunta mais incisiva. Com um olhar atento e um sorriso controlado, Ana Maria soltou: "Nicolas, você não acha que essa sua postura firme pode afastar as pessoas, que às vezes é preciso ser mais maleável para dialogar?" Era uma tentativa de suavizar o embate. Mas Nicolas, com sua habitual franqueza, respondeu sem hesitação: "Ana, eu entendo o que você quer dizer, mas quando se trata de princípios não existe meio termo. Os problemas do Brasil não são resultado de falta de diálogo, mas sim de concessões, feitas ao longo de décadas, onde valores foram sendo abandonados pouco a pouco." A resposta foi firme, mas respeitosa. Ana Maria ajustou a postura, respirou fundo e tentou contra-argumentar. "Mas o Brasil é um país diverso, Nicolas. Não acha que impor uma visão única pode ser perigoso?" Nicolas sorriu. Ele já esperava essa pergunta. "O Brasil é diverso, sim, Ana. E justamente por isso, as pessoas deveriam ter o direito de pensar diferente sem medo de represálias. Mas hoje, se alguém defende valores conservadores, é atacado. Se uma família quer ensinar seus filhos conforme seus princípios, é chamada de retrógrada. Se um professor discorda de certas ideologias, é silenciado. Quem realmente está impondo uma visão única?" O silêncio tomou conta do estúdio. Ana Maria não esperava essa resposta. Pela primeira vez, seu olhar revelou algo além da serenidade de sempre. Ela piscou algumas vezes e mudou de assunto, tentando retomar o controle da conversa. Mas o embate estava apenas começando, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Ana Maria ajeitou a postura e tentou retomar o controle da conversa. Ela sabia que estava lidando com um entrevistado diferente, alguém que não se intimidava com perguntas difíceis. Mas ela ainda não estava pronta para desistir. Com um tom mais sério, ela insistiu: "Mas, Nicolas, o mundo mudou. Hoje as pessoas querem mais liberdade para serem quem realmente são. Você não acha que essa sua visão pode ser um retrocesso?" A pergunta era carregada de emoção. Era a tentativa de colocar Nicolas como alguém que estava contra o progresso. Mas ele não hesitou. "Ana, eu concordo que as pessoas devem ser livres, mas liberdade de verdade não pode ser seletiva. O problema é que hoje algumas opiniões são aceitas e outras são tratadas como criminosas. Se você defende a visão dominante, é aplaudido. Se discorda, é cancelado. Isso não é liberdade, isso é imposição." A plateia, que até então estava apenas observando, começou a reagir. Alguns murmúrios ecoaram pelo estúdio. Ana Maria percebeu que precisava agir rápido. Ela respirou fundo e lançou uma nova provocação. "Mas, Nicolas, o que me preocupa é que esse discurso pode incentivar intolerância. Não acha que defender valores mais tradicionais pode acabar incentivando o preconceito?" Nicolas cruzou os braços e olhou diretamente nos olhos dela. "Ana, preconceito é algo que deve ser combatido, mas o que estamos vendo hoje não é combate ao preconceito. É perseguição a quem pensa diferente. Quando um lado pode falar tudo o que quer e o outro é calado, isso não é justiça. Isso é censura disfarçada." Ana Maria ficou em silêncio por alguns segundos. Ela parecia absorver as palavras de Nicolas, mas ela não estava pronta para se dar por vencida. "Você é muito novo, Nicolas. Talvez com o tempo você entenda que a vida não é tão preto no branco." Nicolas sorriu. "Ana, eu posso ser novo, mas sei reconhecer quando algo está errado. E o que estamos vendo hoje no Brasil é errado. As pessoas estão sendo obrigadas a aceitar uma única visão de mundo
enquanto aqueles que falam o contrário são ridicularizados ou silenciados. Isso não é democracia, isso é um problema sério. O estúdio ficou em silêncio. Ana Maria desviou o olhar por um momento, respirou fundo e forçou um sorriso. Bem, a conversa está ficando séria, hein? Mas todos sabiam que algo estava acontecendo. O embate continuaria, e ninguém imaginava o que viria a seguir. O clima no estúdio havia mudado. O que começou como uma entrevista leve agora se tornava um embate de ideias que ninguém esperava. Ana Maria tentava manter a compostura, mas algo em sua expressão denunciava um incômodo crescente. Nicolas não apenas resistia às provocações, ele as revertia com uma naturalidade que poucos conseguiam. Ana Maria tomou um gole de café, respirou fundo e decidiu partir para uma abordagem mais emocional. Nicolas, eu entendo que você tem convicções muito fortes, mas eu me pergunto, será que você já parou para pensar no impacto que certas falas podem ter nas pessoas? Já imaginou como certas palavras podem machucar? Ela fez uma pausa dramática. O estúdio ficou em silêncio. Ela sabia que naquele momento estava tentando tocar Nicolas em um ponto sensível à emoção, mas ele não recuou. Ana, eu entendo o seu ponto, mas já parou para pensar no impacto que tem calar as pessoas? No impacto que tem ridicularizar a fé de milhões? No impacto que tem tratar valores tradicionais como algo ultrapassado? Não são apenas palavras que machucam. O silêncio forçado machuca muito mais. A resposta foi como um golpe inesperado. Ana Maria piscou algumas vezes. A plateia parecia dividida. Ela tentou se recompor e reagiu com um tom mais pessoal. Nicolas, eu já vivi muita coisa. Já vi esse país passar por tantas mudanças. Eu me lembro do medo da censura, do medo de não poder falar o que penso. É por isso que eu temo quando vejo discursos que podem dividir ainda mais as pessoas. Nicolas assentiu levemente. E eu respeito sua história, Ana, mas é justamente por isso que eu luto. Porque eu não quero ver esse país voltar para um tempo onde apenas uma visão era permitida. Quem defende a liberdade deve defendê-la para todos e não apenas para quem concorda com um lado. Aquela resposta parecia ter atingido Ana Maria de uma maneira diferente. Ela desviou o olhar por um instante. O silêncio no estúdio era quase palpável. Pela primeira vez, Ana Maria parecia verdadeiramente emocionada. E ninguém estava preparado para o que aconteceria depois. O estúdio inteiro prendeu a respiração. O silêncio que se seguiu à última fala de Nicolas era quase desconfortável. Ana Maria desviou o olhar como se buscasse palavras, mas não as encontrava com a mesma facilidade de antes. A emoção em seu rosto era nítida. Ela respirou fundo e tentou continuar. Nicolas, eu entendo que você acredita no que está dizendo, mas o que me preocupa é a forma como essas ideias podem ser usadas para dividir ainda mais as pessoas. Eu vejo um país cada vez mais polarizado, famílias brigando, amizades terminando por causa de política. Isso não te preocupa? Era uma tentativa de trazer a discussão para um tom mais conciliador, de fazer Nicolas parecer um dos responsáveis pelo clima de tensão no país. Mas ele, com sua postura tranquila e firme, respondeu de imediato. Ana, claro que me preocupa, mas a verdadeira divisão não vem de quem quer debater ideias, vem de quem impede esse debate de acontecer. O problema é que há um lado que pode dizer tudo o que pensa, enquanto o outro precisa medir cada palavra para não ser rotulado ou punido. Isso não é equilíbrio. Isso é censura disfarçada de tolerância. A plateia reagiu com murmúrios. Alguns rostos demonstravam surpresa, outros assentiam discretamente. Ana Maria ficou em silêncio por alguns segundos, mas então algo inesperado aconteceu. Ela passou a mão nos olhos rapidamente, como se quisesse afastar uma lágrima antes que alguém percebesse. A emoção em seu rosto era verdadeira. O estúdio ficou em silêncio absoluto. Nicolas percebeu o que estava acontecendo. Diferente de outros debates, ele não estava lidando com um adversário político, mas sim com uma pessoa que talvez estivesse realmente sentindo o peso da conversa. Ana Maria respirou fundo, olhou para ele e com a voz embargada disse: Eu só queria que as pessoas voltassem a se ouvir. A frase pegou todos de surpresa. Não era um argumento, não era uma provocação.
Era um desabafo. Nicolas manteve o olhar firme, mas seu tom foi diferente desta vez. Eu também, Ana, mas para isso todos precisam ter o direito de falar. O silêncio continuava. A câmera focava nos olhos marejados de Ana Maria. Aquela entrevista já não era mais sobre política. Era sobre algo muito maior. E naquele momento ficou claro algo havia mudado. Ana Maria piscou algumas vezes tentando segurar a emoção. O programa que começou como mais uma entrevista rotineira havia se transformado em um momento raro de vulnerabilidade ao vivo. O público percebia. A produção percebia. Até mesmo Nicolas, sempre firme e combativo, parecia notar que aquela conversa tinha tomado um rumo inesperado. Mas ele sabia que não podia recuar. Com um tom mais sereno, ele continuou. Ana, eu entendo o que você sente. Muita gente no Brasil sente a mesma coisa. As pessoas estão cansadas de briga de divisão. Mas sabe por que isso acontece? Porque por muito tempo, um lado pôde falar tudo o que queria, enquanto o outro era silenciado. Isso criou um desequilíbrio que mais cedo ou mais tarde precisaria ser corrigido. Ana Maria escutava atentamente. Diferente do começo da entrevista, agora ela não tentava interromper. Apenas ouvia. Ele continuou. E eu não digo isso para provocar. Digo porque é a verdade. Se queremos um país onde as pessoas realmente possam se ouvir, precisamos começar garantindo que todos tenham voz. Mas o que acontece hoje é que quem pensa diferente do que a mídia defende é tratado como um problema, como alguém que deve ser censurado. Isso não é democracia, Ana. Isso é um monopólio da verdade. Ana Maria respirou fundo. Pela primeira vez, não havia uma resposta rápida. Ela mexeu na xícara de café, desviou o olhar por um instante e depois voltou a encará-lo. Eu entendo seu ponto, Nicolas, mas eu confesso, às vezes eu me pergunto se há solução para tudo isso. O que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Era uma pergunta sincera. Não havia armadilha. Nicolas, percebendo o momento, respondeu com a mesma honestidade. A primeira coisa que precisamos fazer é parar de ter medo do debate. Não podemos aceitar que discordar virou um crime. E a segunda coisa é entender que o Brasil não precisa de mais censura, precisa de mais liberdade. Somente quando todos puderem falar sem medo é que o país vai de fato se ouvir. O silêncio no estúdio era absoluto. Ana Maria soltou um leve suspiro e deu um pequeno sorriso. Mas seus olhos ainda estavam marejados. Ela olhou para a produção, depois para Nicolas e disse: Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas acho que essa foi uma das entrevistas mais difíceis que já fiz. Nicolas sorriu. Eu diria que foi uma das mais importantes. A entrevista chegava ao seu ponto máximo, mas a reação do público ainda estava por vir. A entrevista terminou, mas o impacto daquele momento estava apenas começando. Assim que o programa saiu do ar, as redes sociais foram tomadas por reações. Trechos do embate viralizaram rapidamente, e hashtags como o Ana Maria emocionada, Nicolas Ferreira, no mais você e o liberdade ou censura dominaram os trending topics. A mídia tentou narrativas diferentes. Alguns veículos disseram que Ana Maria se emocionou por causa do peso da discussão. Outros afirmaram que Nicolas a colocou contra a parede, como nenhum outro convidado havia feito antes. Mas o público já tinha sua opinião. Nos comentários, milhares de pessoas exaltavam a firmeza de Nicolas e a sinceridade inesperada de Ana Maria. Mas a grande questão agora era, será que esse foi o momento em que Ana Maria Braga percebeu que o Brasil mudou? Ou foi apenas um reflexo de um país que está cansado de ver um lado sendo silenciado? O debate pode ter acabado no programa, mas as discussões continuariam por muito tempo. E agora eu quero saber de você o que achou desse embate. A emoção de Ana Maria foi um sinal de mudança ou apenas um momento de fragilidade? Comente aqui embaixo e me diga a sua opinião. Se gostou desse debate histórico, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum confronto como esse. Até a próxima!